Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse webinar do ICO Series. Já eu explico para vocês, para aqueles que não conhecem, o que é o ICO, mas antes eu vou me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo e hoje eu estou responsável pela prática do ICO na LHH. Vou só falar rapidamente, explicar um pouquinho a LHH, explicando o propósito da LHH. Então, a LHH ela existe para encontrar e oferecer soluções que ajudem pessoas e organizações a prosperarem no mundo de constante transformação. Bom, e para ela fazer isso, ela tem 5 pilares agora, né? Então, ela tem um pilar que a gente chama de Renew, que são soluções para upskilling e reskilling das pessoas que estão dentro da organização, que elas atualizam as suas competências. Ela tem a parte de Reach, que são as soluções de desenvolvimento de talento e de coaching, que ajudam, então, as pessoas a alcançarem os seus melhores potenciais. A Renew, que são as soluções de assessment, ajudando a revelar os talentos. A parte de refresh, ou reposicionamento, onde nós temos todas as soluções de transição de carreira, desde do chão de fábrica até os níveis de C-level. E é dentro desse pilar de refresh que está o ICO, que é uma prática direcionada à transição de carreira para o C-level. E agora, recentemente, nós temos a perna de recrutamento, ajudando também as organizações a encontrarem os melhores talentos. Bom, agora que vocês já sabem mais ou menos o que é o ICO, já me apresentei, eu queria, então, que eu aqui estou com 2 grandes amigos, que eles, então, inicialmente, antes da gente começar, que eles se apresentassem e falassem um pouquinho dos seus negócios. Betina, quer começar? Claro, um prazer. Primeiro, agradecer o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui com uma amiga e agora com um colega para conhecer o Henrique. Eu sou a Betina, eu sou diretora de recursos humanos para Mondelez Brasil. Mondelez é empresa com marcas fortes da indústria de alimentos. Acredito que todos vocês conhecem, nós somos dona da marca Clube Social, Halls, Lacta, Bis, Diamante Negro, Trident, Tang, Clyde, entre outras, né? Dando presente aqui no Brasil com quase 8.000 colegas, temos fábricas em Curitiba, e em Vitória de Santo Antão, perto de Recife. Nosso escritório fica aqui em São Paulo, além dos nossos centros de distribuição. E presente globalmente, né? Estamos presentes aí em mais de 150 países com diversas essas marcas fortes que eu mencionei. E mais uma vez agradeço o convite, Irene. Muito bem. Henrique. Irene, nos conhecemos há bastante tempo. Ele não vai dizer quando. Quanto tempo? Eu sou advogado de formação, me desencaminhei cedo e passei a trabalhar na área de gestão, né? Trabalhei na área de recursos humanos, na área comercial, dirigi uma empresa de petróleo na Amazônia, trabalhei em Londres, voltei de Londres, trabalhei em funções corporativas, inclusive de recursos humanos, né? E tudo isso na Shell Brasil, né? Fui diretor de mercados, de varejo, de mercados nacionais. E em 98 eu saí da Shell, fui ser presidente da Brasil Telecom, do que viria a ser a Brasil Telecom. Eu fiquei 4 anos lá, saí, fundei uma empresa de consultoria, saí da consultoria para ir para a fase final da vida da Varig, né? Falando de crises, vocês vão ver que eu tenho alguma experiência. E estou desde 2006 no Einstein, como o diretor-geral do Einstein, né? Então, tenho a responsabilidade por todas as operações, né? Que incluem atividades que a gente chama na área de saúde privada, né? Que é o hospital e uma rede de unidades ambulatoriais em São Paulo. Temos uma área de ensino bastante em expansão, tem 10.000 alunos hoje, com curso na área de saúde, basicamente, desde técnico até curso de pós-graduação em estrito sensu. Temos uma área de pesquisa muito
que foi importante durante a pandemia, e temos uma presença do que a gente chama de responsabilidade social, que é basicamente as atividades do SUS, né? Nós administramos parte do Sistema Único de Saúde na cidade de São Paulo, tanto a atividade de atenção primária quanto de hospitais, né? E acho que vai ser divertido falar da experiência, né? Muito. Vai ser interessante, porque hoje o tema é a retomada das organizações após esse período que foi de transformação, não só para as organizações, mas para as pessoas também, né? Então, como o tema é esse, eu queria, antes da gente começar as perguntas, e vocês, por favor, que aqueles que estão assistindo fiquem à vontade de fazer perguntas, eu, dentro da medida do possível, acolho as perguntas e faço. Então, fiquem totalmente à vontade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa retomada das organizações, né? Como é que está sendo para vocês essa retomada após esse período, ou se nós estão retomando? Eu queria ouvir um pouquinho vocês antes da gente começar, então, as perguntas. Quer começar, Henrique? Eu posso puxar? Eu começo. Assim, as atividades na área de saúde, a gente não, a expressão retomada tem um sentido muito específico, né? Porque a gente não parou, né? Ao contrário da maior parte das outras áreas, né? Que se movimentaram para o home office, não tem condição de uma atividade de saúde ser feita remotamente, né? Então, diria que 90% dos empregados do Einstein continuaram trabalhando, né? Então, o nosso problema era outro, né? Como é que você apoia as pessoas durante esse processo? Então, é um processo que teve muito planejamento inicial, de expansão das atividades, contratação de gente, compra de equipamentos, compra de insumos, né? A gente verificou rapidamente que o que a gente tinha imaginado não ia acontecer, que o isolamento em São Paulo ia, na verdade, resultar num número de casos menor, mas a crise se deslocou para a área pública, né? E aí nós tivemos que mudar todos os recursos para a área pública, né? Contratamos 1.400 pessoas nesse processo, né? E montamos unidades, construímos em 30 e poucos dias uma expansão do Hospital Municipal de Moisés Deutsch, implantamos um hospital de campanha dentro do estado de Pacaembu. E aí, a certa altura, a gente constatou o seguinte, que simplesmente a receita do hospital foi embora, né? Porque as pessoas ficaram com medo de ir para o hospital, os procedimentos eletivos foram postergados, e o que a gente chama de retomada é exatamente o processo de, depois da gente se preparar para uma demanda muito grande, ter que recuperar a demanda nos meses seguintes, né? E aí o que aconteceu, na verdade, é que a gente teve que estabelecer processos de separar os fluxos de pacientes com Covid e não Covid no hospital, né? Andar separados, elevadores separados, enfim, que eles não se cruzassem dentro do hospital, que a gente iria testar todos os pacientes que fossem para a área cirúrgica, trouxemos todos os médicos de volta, né? Naquela fase que as pessoas tinham muito medo, né, ainda de voltar, porque se continuássemos naquela atuada, nós tínhamos perdido naquele primeiro mês de abril 80 milhões de reais, né? Era algo que a longo prazo seria insustentável, né? Então, a gente retomou as atividades, na verdade, a partir de abril, maio, né? Tentando buscar uma normalidade. E, por julho, a gente tinha saído, né, da dificuldade financeira, né? A gente não estava mais fazendo prejuízo, e aí continuou administrando a crise, né? E a crise foi adquirindo contornos diferentes ao longo do tempo, né? Então, assim, para nós, o que a gente chama de retomada é um incidente no percurso de uma pandemia, né? Porque nós não fechamos efetivamente, né? E, para isso, a gente teve que inovar. Por exemplo, a creche do Einstein ficou aberta, porque ela fechasse, as mães que têm os filhos na creche não poderiam trabalhar. Nós montamos uma escola, alguns quarteirões do Einstein, para que os filhos dos funcionários pudessem ir à escola enquanto os pais trabalhavam, porque não tinham com quem deixar os filhos, né? Então, montamos todo um esquema de suporte, alugamos hotéis, né? Mudamos os benefícios de saúde, né? Então, a retomada nossa foi muito de crescer novamente as atividades nas áreas que não tinham sido afetadas pela pandemia, né? E aí procuramos todas as soluções, né? Quer dizer, o exercício foi divertido porque
organização liberta das amarras habituais, que isso pode, aquilo não pode, precisa de autorização, né? A gente passou por um momento assim que me lembra muito um filme da década de 70, não sei se vocês se lembram, que é na Segunda Guerra Mundial, em que os aliados e os alemães abandonam uma cidade e os loucos tomam conta da cidade, né? Você lembra desse filme? Né? Então, tudo era permitido naquele espaço, né? No espaço da pandemia, tudo foi possível, né? A gente ampliou a atividade de telemedicina 7 vezes, nós quadruplicamos todas as atividades de coleta domiciliar, levamos serviço para dentro do domicílio, né? E, na verdade, o que a gente sai dessa retomada, né, muito melhor do que tinha entrado, né? Porque a cabeça da organização tinha mudado, né? Nada era impossível, né? Tudo podia ser experimentado, né? Então, assim, essa é a descrição que eu faria da retomada, né? E a partir daí foi life as usual, né? Veio mais uma onda da epidemia, muito maior, né? Mas nessa altura a gente tinha já o traquejo de lidar com essas coisas, de expandir rapidamente, de contratar rapidamente, né? E diria que a segunda onda foi mais fácil que a primeira, né? Ótimo. Muito bem, Betina. Aqui, Henrique, acho que foi um misto do que você viveu, porque como a gente tem parte dos nossos colegas estão nas fábricas e precisando abastecer os pontos de venda. Então, nesse primeiro início, foi como garantir que essa equipe se sentia segura para fazer isso. Então, a gente teve que muito rapidamente fazer a adaptação e principalmente estar muito perto deles como sentimento humano, né? Porque era uma mistura, tinham pessoas que viviam com pessoas idosas, ou estavam em situação de risco, então como que elas iam trabalhar e voltavam com essa segurança? Então, muito investimento nessa questão da saúde e da saúde, da segurança psicológica mental e também dos investimentos necessários, né? Para a nossa equipe de vendas, fizemos redução de jornada para evitar que eles almoçassem, né, que era o momento que tirava a máscara, então evitar esse tirar a máscara em ambiente público, movemos a jornada de início e saída para evitar que eles estivessem no momento de pico nas lojas, para os nossos colegas de fábrica, a gente rapidamente, agora você já vê em vários lugares, mas a gente conseguiu fazer uma parceria com uma startup rápida para que fizesse aqueles leitores de temperatura, que hoje a gente vê em vários lugares, a gente conseguiu isso nos primeiros meses, com uma parceria com as startups em Curitiba e em Vitória de Santo Antão. E para os colegas administrativos, como que a gente move eles rapidamente para home office integral. Confesso que para Mondelez isso não foi complexo, porque a gente já estava num ambiente de home office, foi algo mais natural. Mas tem algo muito emblemático que aconteceu aqui para a gente na Mondelez, porque a pandemia, se todos lembram bem, aconteceu em março, certo? E março é uma data muito importante para a Mondelez, porque tem a Páscoa. E as lojas já estavam com as parreiras lindas, né? Lasa, que é Lojas Americanas, que é uma grande parceira nossa, com as parceiras lindas, e de repente todos aqueles ovos os consumidores não poderiam ir lá comprar, né? Então teve que ser, Irene, uma retomada instantânea ali. A gente basicamente pegou todo o nosso plano de Páscoa e jogou no lixo. E falou qual é a situação dos nossos consumidores, como eles vão comprar, e teve que recriar um plano em literalmente 2 semanas. Eu lembro isso que foi muito emblemático, né? A agilidade que nós tivemos que ter e muito orgulho do espírito de colaboração e foco nos consumidores que a gente teve naquele momento. E eu te falo que a gente teve uma Páscoa maravilhosa, conseguimos esgotar os ovos, melhorar até a nossa participação no mercado por essa nossa agilidade de desprendimento de uma retomada quase que imediata. E mais para frente, à medida que a gente foi entendendo que não íamos voltar, a gente teve que fazer um acolhimento também muito forte com nossos colegas administrativos, né? À medida que a vida foi se misturando, né, em trabalho, escola, academia,
tudo junto, misturado, como é que a gente tinha saúde mental para também ter uma retomada humana, né, dentro desse novo ambiente. Então, muito investimentos em aplicativos como o Símbolo, parcerias com o Instituto de Psicologia Paulista para a gente poder fazer diagnósticos individualizados e poder fazer rodas de conversa ou apoios mais individualizados àqueles que estavam precisando, muito apoio à liderança, lançamos inclusive uma hashtag que é tudo bem não está bem, para a gente poder transformar esse ambiente de trabalho, que é possível falar sobre isso, porque eu acredito que a retomada só pode acontecer a partir do momento que as pessoas estão prontas para ela. Então, foi um investimento muito forte nisso, para a gente garantir que, através das pessoas estando bem, elas consigam fazer essa retomada no seu melhor. Um pouco por aí que nós fizemos dentro aqui da Mondelez. Ótimo. Agora, tem uma pergunta, que é a pergunta pessoal, né? Ok, como é que foi para vocês liderar, planejar nesse ambiente de muita transformação e de incerteza, né? Porque foi um período, eu digo o seguinte, eu chamo o período do iluminismo, e vou explicar para vocês por quê. Porque, na verdade, nós sempre soubemos, desde que nascemos, vamos morrer, né? Todo mundo sabe disso. Só que, naquele momento, nesses momentos de pandemia, a morte estava muito presente em todo mundo sabia que um dia realmente ela podia acontecer a qualquer momento. Então, eu digo que foi um período de muita transformação interna, né, de todos. Então, assim, e estava incerto para todas as organizações. Então, eu queria saber de vocês como é que foi liderar, planejar nesse ambiente para vocês? Aí é uma pergunta até pessoal, né? Olha, para mim foi, primeiro de tudo, está muito aberto para flexibilidade, porque as coisas foram acontecendo de uma maneira muito rápida e dinâmica. Então, se permitir, você está muito conectado com a necessidade das pessoas e adaptado e flexível para que fosse necessário, né? Então, logo no início, a gente teve que ter esse olhar muito individualizado para poder trazer a segurança para as pessoas, para depois a gente poder ampliar, né? Permitir com que as pessoas viessem mais. Então, no meu caso, claro que a gente tinha uma insegurança, se a gente conseguia, num primeiro momento inicial, de como que isso ia acontecer. Mas a gente também teve a certeza que, trazendo esse olhar humano e inclusivo, as coisas aconteceriam organicamente, e aí a gente ia identificando as áreas de maior tensão, nos aproximando, entendendo qual era a tensão, e através de um diálogo mais plural, trazendo as soluções juntos, né? E de uma maneira muito dinâmica. Então, esse para mim foi o maior aprendizado, em como, primeiro, a pandemia acho que trouxe que, neste momento, não adiantava planejar muito a longo prazo, então, logo no início, foi um planejamento muito rápido e para trazer a segurança para as pessoas, para elas poderem manter o negócio rodando. Tá? Ótimo. Irene, assim, acho que era um mundo de grande incerteza, né? A gente não sabia como a doença se transmitia, qual era a letalidade dela, qual era a velocidade com que ela crescia. A gente não sabia como se tratava. O que a gente fez, na verdade, inicialmente, foi planejar, né? Tentar ler o que estava acontecendo no resto do mundo e estabelecer um plano. E o plano, basicamente, era projetar qual seria a demanda por um horizonte qualquer, né? E a gente começou a perceber que não adiantava planejar por períodos muito longos, né? No fundo, não era o plano que era importante, o importante era o planejamento, né? Porque, no fundo, você tinha que revisitá-lo permanentemente, né? Então, muitas decisões que a gente tomou inicialmente foram decisões: olha, eu preciso dessa capacidade, vou comprar ventiladores, vou comprar monitores, vou comprar insumos. E o que a gente viu, na verdade, é que a gente errou em tudo isso, né? Tudo que a gente decidiu usar o intelecto, né? A razão para tentar estabelecer. E o que a gente tinha que fazer, na verdade, era rapidamente ajustar, né? Quer dizer, sobrou um monte de recurso,
e a gente descobriu logo que a área pública não ia ter recurso, né? Então, você transfere todos os recursos para a área pública, sobra de recursos para a área pública, né? E neste processo, você começa, a decisão tem que fluir para as pontas, não tem jeito, porque a dinâmica é tão rápida que você não pode ter a pretensão de conseguir ter as informações suficientes para tomar as decisões naqueles múltiplos pontos, né? Então, você tem que efetivamente delegar, né? E aconteceu um processo interessante. A alta liderança da organização, na verdade, delegou a um squad para tomar as decisões. Um squad de, essencialmente, planejamento e um squad de suprimento, né? Os dois trabalhavam conciliando demanda com as necessidades o tempo todo. E a gente só recebia um relatório diário, chama diário de bordo, com todas as informações necessárias. Ou seja, a gente só interferia na operação no momento em que a gente percebesse tendências, né? Olha, aqui está sobrando aqui, está faltando lá, muda daqui, muda para lá. Chegou a hora de retomar os grandes movimentos, a gente tomava as decisões. Mas, fora isso, a rotina operacional desceu para um nível que a gente foi delegada a um nível bem mais baixo que o habitual, né? E as decisões foram tomadas e houve um rompimento das cadeias de governança para cima, né? Também era tão dinâmico o movimento da pandemia que não havia como pedir autorização. Vou pedir autorização para comprar ventiladores. Se você esperasse para ter uma autorização, acabavam os ventiladores, né? Vou esperar a autorização. Então, na verdade, o processo foi inverso, né? A gente explicou por que as decisões tinham sido tomadas, né? Olha, foi comprado isso, 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 porque a projeção indicava isso, isso, né? Não aconteceu isso, 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 mandando esses ventiladores para a área pública, né? Então, mudou radicalmente a forma de gestão, né? E eu acho que isso tem um impacto profundo na organização, né? As pessoas estão mais empoderadas na ponta, né? E a gente se dedica a temas certamente mais estratégicos e de longo prazo, né? A operação está entregue, às pessoas. O outro é você estabelecer uma conexão com os empregados da organização. Normalmente, essas estruturas verticais hierárquicas, quando o CEO fala, ele fala, sei lá, uma vez por ano, uma vez por trimestre, né? A gente passou a ter lives toda semana, né? E a live é assim, pode ir todo mundo, pode perguntar o que quiser, né? E vai ouvir também o que não quer, eventualmente, né? Então, assim, dizer, olha, está acontecendo isso, a projeção é essa, estamos vendo desse jeito, e vai ter redução do salário? Vai ter redução do salário, sim, entendeu? Era uma absoluta franqueza e compartilhamento das informações, né? Vão demitir gente? Não vamos demitir gente. Tomamos a decisão de não demitir gente, né? Vamos reduzir os salários. Não, obviamente, não reduzimos os salários de quem estava na linha de frente no fogo, né? Mas toda aquela estrutura que tinha sido estava sem trabalho naquele momento, tinha ido para home office, as lideranças todas tomaram um corte de salário também naquela altura, né? E olha, Irene, não teve uma reclamação, zero, né? Não teve uma reclamação, né? Foi explicado, olha, é isso que está acontecendo, e a gente vai... Então, assim, esse é outro ponto, né? Essa conexão, a gente começou a identificar as necessidades dos nossos empregados, né? Então, assim, eram os pais, quem tinha pai idoso, quem não tinha tempo de voltar para casa, a gente alugou hotel, a gente fez a escola, manteve a creche aberta, mudou o esquema de alimentação, o plano de saúde mudou, todos passaram a poder ser tratados no Einstein em casos críticos, entendeu? Então, assim, os caras estão cuidando das pessoas nessas condições críticas, a menor garantia que você tem que dar é que eles vão ser tratados iguais, né? Então, assim, cara, mudou radicalmente a nossa cabeça, né? E saímos disso com uma conexão muito mais próxima da força de trabalho, né? As pessoas expressam uma gratidão, né? Que eu acho que é até imerecida, né? Comparada com o que eles deram, né? Eles ofereceram a sua saúde, né? Quiçá a sua vida, né? Para exercer o seu trabalho, né? E acho que o mínimo que a gente podia oferecer eram as condições para que eles fizessem isso e da mesma forma, né? E eu acho que isso deu também um toque que essa relação com as pessoas na organização ela tem que ser repensada, né? O que você contou, por exemplo, das questões de saúde mental, né? A gente chama eufemisticamente de bem-estar e equilíbrio, né? A gente tinha equipes de psicólogos trabalhando com as frentes todas as frentes quentes, né? Sentavam lá, discutiam, né?
identificavam as questões centrais, né? Ou seja, a preocupação com o indivíduo da organização se exponencializou, né? Porque nós descobrimos muito cedo que o único recurso que a gente não conseguiria substituir nesse processo era a força de trabalho, né? Eles tinham que estar lá, né? Tudo o resto, equipamento de proteção, tudo tem custo, né? Você bota um dinheiro lá, você supre da China, supre daqui, dali, ele aparece, né? É uma questão de dinheiro. Gente não é questão de dinheiro, né? E gente com competência não é questão de dinheiro, né? Ele tem que ser protegido, né? E acho que, para mim, foi uma mudança estrutural. Então, assim, eu não tenho como dizer assim, eu, pessoalmente, o que eu me senti? A gente se sentiu, assim, numa roda como é que chama? Um roller coaster, né? Roda de... como é que é? Esqueci. Montanha-russa, Montanha-russa, né? Então, na verdade, as coisas mudavam. Tinha altura em que mudava a demanda toda, a demanda desaparecia, né? Enfim, aí tinha que dispor dos recursos todos, sobrava estoque de meses, né? O que faz com o estoque? Tem prazo de validade? O que a gente dá do estoque para terceiros, né? Olha, assim, foi um período sui generis da minha vida, né? Muito bem, ótimo. E você, Betina, contando um pouquinho? Já mencionei, foi eu que comecei. Você já até esqueci. Agora eu queria, desculpe, eu queria saber de vocês se vocês acharam que, nesse momento, as lideranças elas realmente mudaram, quer dizer, adquiriram características novas, se aproximaram, porque nós fizemos uma pesquisa, a DECO, né, mundialmente, e nós percebemos o seguinte, e nessa pesquisa foi detectado o seguinte: existe uma diferença imensa de percepção do que a alta liderança acha que tem de relacionamento com os seus subordinados. Quando você desce para a média gerência, esse índice ele cai um pouquinho, né? mas é bastante expressivo. Mas quando você vai para os liderados, eles têm outra percepção a respeito deste relacionamento, né? Então, uma das causas também que muitas vezes tem angústia, não só pelo momento, mas tem o seguinte: quando você não se sente ouvido ou suportado, você acaba dando espaço para outros sentimentos também, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês acham que a liderança está mudando? Se na organização de vocês têm como medir isso, se isso acontece ou não, porque às vezes pode não acontecer, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês isso. Irene, as decisões tinham que ser tomadas muito mais rápido. E para que você pudesse ter as melhores decisões, todo mundo tinha que participar. Então, no fundo, a gente juntava toda a alta liderança, uma vez por dia, repassava as informações e, naquele conjunto, a gente decidia as medidas de ação, né? Então, assim, os silos foram quebrados nesse momento, né? Porque não adianta o cara dizer que eu tenho pessoal, mas não tenho insumo, eu tenho coisa, não tenho a máquina. Tudo virou problema de todos, né? Porque você só podia cuidar das pessoas se toda a cadeia estivesse funcionando. E não era suficiente você dizer que tinha feito a sua parte, né? Você tinha que dar um passo adiante, né? Então, acho que mudou bastante nesse sentido, inclusive no estreitamento das relações entre as pessoas. Mas eu acho que é fundamental, eu te descrevi, né, que a gente senta semanalmente e fala com toda a organização, tudo que é barreira de comunicação, tudo que é filtro, tudo que desaparece, né? Porque as lideranças estão ali expostas para responder sobre tudo, né? Se vai demitir, não vai demitir, e se vai ter redução, não vai ter redução, se as pessoas vão ser tratadas, vão ser tratadas lá, se tem gente para fazer isso, o que vocês acham que vai acontecer, em que período, se as vacinas vão chegar, não vão chegar, quando é que chegam, e se tem efeito ou não tem efeito. Então, se tem um diálogo intenso, né, entre as pessoas e a liderança, né? E eu também não tenho condições de responder essas perguntas todas, né? Tem um cara lá que entende de vacina, tem um cara que entende de suprimentos, tem as respostas, eu não tenho como dar todas as respostas, né?
Então, o grupo, na verdade, interage prestando contas ao que se chamaria, entre aspas, o chão de fábrica, né? A frente de combate, né? Porque o mínimo que você tem que dar para eles é informação, né? Você não pode pedir que eles coloquem a sua saúde, a sua vida, as suas relações pessoais, né? Com os filhos, etc., jornadas de trabalho excessivas, e você não dê toda a informação para eles, né? Quer dizer, assim, é o mínimo, já que você pediu para ele dar tudo, você tem a obrigação de franquear toda a informação para ele também, né? Uhum. Aqui, Eline, assim, a gente mede, a gente tem as pesquisas de engajamento, e se sabe que aconteceu algo um pouco diferente do que você falou da pesquisa, né? Vou te falar o exemplo que está fresco aqui de 2020 versus 2021, mas eu tenho te explicar o porquê. A Mondelez, em 2019, ela mudou a forma como ela estava organizada, nós estávamos organizados de uma maneira regional global, né? A partir de 2019, a gente volta para se organizar dentro das unidades de negócio, aqui voltando, né, ao dono do P&L voltando aqui para o Brasil. Então, foi um somatório de mudança de modelo de organização com o Covid. E aí, o que a gente percebeu? A taxa de engajamento das nossas pessoas gerais está no nível de 91, altíssimo, Altíssimo. altíssimo, altíssimo. E da nossa liderança, estava 20 pontos percentuais a menos. E aí, o que eles estavam falando? Eles falaram, olha, eu estou com muita barreira aqui para executar. Os papéis porque a gente lembra, saiu deste modelo e somou Covid. Os papéis e responsabilidades entre áreas não estão claros, eu não me sinto empoderado, eu não sei, é tanta coisa para fazer que eu não sei o foco. Então, é aquele gerência média que ela estava ensanduichada. Então, a gente tinha os times operativos com claridade fazendo acontecer, os executivos bem, mas ali a média de liderança se sentiu um pouco pressionada. A gente teve que fazer um trabalho muito focado em empoderar, se aproximar. O Henrique falou isso, a quantidade de diálogos, a gente começou a conversar com essa liderança a cada 15 dias. Né, para realmente poder estabelecer o foco e empoderá-los. Segundo, a gente identificou as áreas de maior tensão. Onde estavam essas barreiras? Né? E começamos a trazer sistemas, muito investimento de sistemas e digital, para poder acelerar o acesso à informação e à tomada de decisão. E a gente também clarificou esses papéis e responsabilidades. Eu tenho muito orgulho, porque a nova pesquisa de engajamento saiu fresquinha há 2 semanas. A gente aumentou o índice de favorabilidade em 10 pontos percentuais com esse grupo e aumentou o índice de engajamento em 6 pontos percentuais. Né? Então, ao se aproximar e trabalhar junto com eles, já melhoramos. Então, são, em geral, de um ano para outro, geralmente é esperado 3 pontos, né, de avanço, ainda mais na virtualidade que estamos, e conseguimos esse avanço expressivo e que é crítico, né, porque essa formação da cultura e dos resultados, a gente precisa ter esse time de liderança muito engajado, e a gente viu os resultados ao colocar o foco nas principais tensões que eles nos trouxeram. Ai, que beleza, ótimo. Então, ainda falando disso, queria saber de vocês qual foi o fato que surpreendeu, que mais surpreendeu vocês durante essa pandemia? Se teve um fato, não? Os dois pensando aqui. Então, acho que, Irene, assim, o ambiente era totalmente novo e totalmente incerto, né? Então, a sequência de coisas que vão acontecendo, né? Por exemplo, a ruptura com os esquemas de alçada e de governança, a necessidade de você assumir e dirigir o barco naquela tempestade, né? A necessidade de delegar o poder para a ponta, né? E efetivamente a ponta estar tomando as decisões, né? Dos recursos, onde é que está o problema, onde é que eu aloco, o que eu preciso, né? Então, assim, é como se a organização virasse de cabeça para baixo, né? Nós estávamos simplesmente ali para apoiar, né? Quando a gente decide fazer a retomada, a gente diz assim, olha, pode fazer qualquer negócio, viu? Está sem receita, estamos perdendo 80 milhões de reais por mês,
Então, pensem o que vão fazer. E aí todo mundo foi desenvolvendo as suas soluções, né? A coleta domiciliar cresce enormemente, né? A telemedicina também, a prestação de serviço de consultoria para as empresas poderem continuar funcionando, né? Também explode, né? Então, assim, a gente vê uma série de atividades empreendedoras se desenvolvendo dentro da organização, né? Porque elas estão liberadas para aproveitar as oportunidades que quiserem. Não tem mais ninguém, né, perguntando se pode, se não pode, qual é o contrato, né? Se está alinhado, não está alinhado, quão alinhado está, né? Há um estímulo a fazer coisas diferentes, né? Avança bastante a digitalização também, porque as comunicações, seja com os clientes, seja... Então, os nossos alunos todos foram, em 8 dias, para o digital, né? A nossa receita de 2020 foi um crescimento de cerca de 30% sobre 2019, né? E porque não perdeu nada. Quer dizer, foi todo mundo ao digital. Eu diria o seguinte: quem não tinha o que fazer em casa foi fazer curso no Einstein também, né? Porque já que o cara estava trancado em casa, né? Então, esta parte de você olhar e aproveitar a oportunidade, né? Porque parecia, agora que você não tem sala de aula, o que é que vai ser? A inadimplência, os alunos não vão? Nada, né? Fez um flip de um dia, em 8 dias. A gente tinha recurso para isso, porque a gente trabalhava em telemedicina, trabalhava em home office, mas em 8 dias a gente estava... Né? E tem coisas interessantes, eu vou dizer assim, por exemplo, o Einstein passou a faturar mais do que um de nossos padrinhos, que era a Fundação Dom Cabral, né? A gente sempre olhou para a Fundação Dom Cabral, né? A gente olhou para o INSPER, né? O faturamento do INSPER do ano passado é o que o Einstein espera fazer esse ano. O Einstein está do tamanho do INSPER já nas suas atividades de ensino, né? E no meio da pandemia, não é? Quer dizer, porque efetivamente não parou, né? Então, assim, e essa coisa que a gente consegue fazer, entre aspas, o impossível, entrou na organização, né? Ninguém mais, se vier alguém com uma ideia assim fora do usual, né? Que rompe as barreiras, ela tem ouvidos, né? Diz, bom, vamos escutar porque por que não, né? Então esta diria as coisas que eu acho surpreendentes, né? Não são assim, o ambiente era propício para isso, né? Mas verificar que isso aconteceu, né? Porque é uma luta de décadas das organizações, né? Aconteceu assim, né? E continua acontecendo, quer dizer, Henrique, antes da Betina falar, essa liberalidade ela já está um pouco incorporada ou você sim, lógico, que mudou também o ambiente, né? Como é que fica? Porque as pessoas, de repente, se sentiram muito empoderadas, né? E vocês vão continuar dando um pouco mais de liberdade? Como é que fica isso? Assim, eu acho que tem 2 fenômenos, né? Quer dizer, tem vamos dizer assim, um undercurrent, que era o que já vinha acontecendo, né? Assim, consolidação da indústria, a revolução digital, né? A transformação digital das organizações, a gente conseguia perceber isso, né? E essas organizações que são originariamente no ambiente físico têm dificuldade de se mover para o ambiente digital, né? E é como se recebesse um empurrão, né? Agora, meu amigo, vai porque não tem alternativa. E o que a gente percebe é que, no mindset também de quem toma as decisões estratégicas, há uma percepção de que os mercados do futuro são diferentes dos existentes, né? Eles são muito mais atomizados, têm que ser mais personalizados, mais customizados, têm que estar mais próximo do cliente, né? E isso exige uma mudança, diria, do nível estratégico ao nível absolutamente operacional, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil essa discussão, né? Porque, num certo sentido, ela foi experimentada, né? Não é assim, qual é o risco, me mostra aí o VPL, né? Se você quiser matar a maior parte do projeto inovador, é assim, pede o VPL, a taxa interna de retorno e o payback, né? Assim, pronto, é o suficiente para o projeto, né? Se você fizer essas perguntas, não é assim que funciona, né? Não é assim que... Então, isso passou a ser mais... Né? Mas não quer dizer que haja uma preocupação, conservadorismo financeiro, etc. Mas de que, do ponto de vista de operação e do que fazer, se abriu assim um espaço muito grande, né? Ótimo. Betina, agora. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi quebrar as crenças, né? Assim, tinham questões que a gente não acreditava que podia fazer digitalmente, né? Construção de estratégia
A gente, né, logo no início, a gente focou em conter a crise, depois que a gente pegou o jeito, a gente moveu para o longo prazo, né, e conseguiu fazer um belo de um planejamento estratégico. Então, as conexões, as conexões humanas, elas amplificaram, elas não reduziram. Porque justamente como não tinha o contato físico e a gente acabava entrando na casa das pessoas virtualmente, isso acabou acontecendo, né? Então, os resultados vieram, a cultura ficou mais forte, não são crenças importantes que foram quebradas. A gente conseguiu melhorar o nosso índice de empregabilidade, inclusive, né? Mondeliz foi eleita agora a segunda melhor empresa para se trabalhar, movemos muitos passos no ranking. Então, é quebrar essa crença que resultados, cultura só pode ser construído no físico. A gente levou isso para o digital e conseguiu melhorar muito, muito, né? O outro que me surpreendeu é que as pessoas começaram a trabalhar mais, né? Até a gente teve que trazer mecanismos para como que a gente ajudava as pessoas a equilibrar. Bloqueios de agendas, então a gente começou a bloquear as agendas para horário de almoço, início, final. Recentemente a gente começou a colocar horários de foco para as pessoas, ó, segunda de foco, para você poder ter esse olhar e não sair de uma reunião para outra, né? Agora você se atrasa 2 minutos para uma reunião virtual, você já entra se desculpando, né? Porque virou como que a gente realmente ajuda nesses momentos de pausa para as pessoas poderem respirar. Então, para mim, de novo, o que surpreendeu essa quebra de crenças, né, e a gente mostra isso através dos resultados e do avanço em cultura, e como que a gente teve que ajudar a trazer esta humanização, porque a vontade é tão grande que a gente teve que aprender a operar nesse momento virtual, equilibrando harmonicamente a vida. Muito bem. Aqui tem uma pergunta do meu querido, todos são amigos, não? Marcelo Turro, que bom ver. Mestre não, acho que você que é meu mestre, mas, de qualquer maneira, ele faz uma reflexão a respeito da liderança, né? E inovação, e ele pergunta, lógico, né? Ele pergunta o seguinte, na visão de vocês, qual é o perfil da liderança ideal para este momento de retomada com toda essa transformação? Neste momento, acho que o perfil de liderança é esse perfil de liderança que já entendeu que é através da autonomia, não é mais através do comando e controle, as pessoas aprenderam agora a trabalhar com confiança e com autonomia, não tem dar ré agora, não tem voltar para trás. As pessoas também aprenderam a ser mais tudas, gerar essa conexão entre áreas de uma maneira muito mais simples e mais fluida. E principalmente uma liderança mais humana. Essa questão que a gente está falando da saúde mental, da segurança psicológica, não tem também, e do bem-estar, também não tem voltar atrás. Eu acho que o que aconteceu com essa humanização, eu faço um paralelo até com e-commerce, né? O que a gente acelerou nessa agenda de e-commerce durante a pandemia, a gente acelerou na mesma velocidade nesse termos de flexibilidade e bem-estar. Então, é uma liderança que tem que estar muito atenta às necessidades, sim, do negócio, mas às necessidades individuais, e saber conciliar isso de uma maneira muito inteligente e efetiva. Ótimo. E você, Henrique? Assim, acho que tem duas dimensões que os líderes vão ter que ter. A primeira diz respeito à transformação, né? E a transformação pessoal, né? E a transformação do mundo que está à volta dele, né? O mundo está passando assim. Quem olhava resultado operacional e dividendos como medida do seu desempenho pode riscar isto, que o mundo não é mais esse, né? O mundo é do ESG, né? Você vai ter que mostrar efetivamente a contribuição da sua organização e você vai ter uma agenda para além do financeiro e do operacional, né? Tem uma agenda mais inspiracional e conectada com novos valores, né? Mas essa é uma parte da transformação. Tem uma parte da transformação que é você entender a mudança que está acontecendo à sua volta, né? A mudança dos públicos, né? Os valores que estão se instilando,
a personalização desejada, né? A forma de comunicação é muito mais fluida e diferente, né? Always on, omnichannel, não adianta, né? Você tem que ter uma proximidade muito grande. Então, assim, não adianta você dizer que não quer entender de tecnologia de informação, que você vai ter que entender de infraestrutura, de aplicações, de dados e de segurança da informação. Não tem mais um mundo em que você, né, tem alguém que cuida de TI numa esquina, né? Eu acho que essa transformação das competências necessárias é uma demanda para o líder, né? E tem uma segunda, e é um trocadilho, que se chama compaixão, né? E a compaixão, né, tem duas dimensões, né? Tem que fazer as coisas com paixão, né? Eu acho que esse mundo não permite que as pessoas não se engajem e que, de fato, gostem do que estão fazendo. Elas não podem estar fazendo porque ausente um propósito. Tem que ter um propósito e o projeto tem que estar alinhado com o propósito e você tem que viver o propósito, né? Então, acho que tem que ser compaixão separado. Mas tem essa questão da compaixão, né? E acho que falo muito da área da saúde, né? É você se identificar com o próprio, né? E não adianta eu achar que eu estou contando enfermeiros, ou estou contando medicamentos, ou estou contando equipamentos ou leitos, né? No fundo, eu tenho que ter a perfeita consciência que, no fundo, quem cuida de uma pessoa é uma pessoa. E que, se eu não cuidar da pessoa que está cuidando da pessoa, eu não vou ter a pessoa que cuida da pessoa, né? Então, assim, esta conexão da compaixão, de você sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar dele e poder, na medida do possível, responder às dificuldades, né? É fundamental, né? Recentemente me trouxeram um problema que era o seguinte, que um dos funcionários, a gente tem um pessoal que faz as tarefas mais simples, de limpeza, etc., estava chorando porque não tinha o que compartilhar com a sua família em casa, né? E eu venho de uma cultura em que esse negócio de dar cesta básica é percebido como paternalista, né? Você, na verdade, e eu aboli isso da minha vida, né? Eu acho que, se você identifica a necessidade, você dá a resposta àquela necessidade, né? Não fique com posições preconcebidas de que isto não posso fazer, né? Acho que você tem que se aproximar do problema do outro e dar a resposta que é a resposta que o outro precisa, né? E acho que essa é uma mudança que a gente tem que viver, né? Mas eu sou uma adepta do autoconhecimento, né? Eu acho que você só consegue, e para tudo, né? Você só consegue se colocar no lugar do outro se você se conhece um pouco. É impossível ter empatia sem autoconhecimento. Então, quando você fala isso, que bom, eu acho que o caminho seria a gente construir organizações onde as pessoas pudessem ter oportunidade de se conhecer, né? Porque isso facilitaria uma série de questões, inclusive em diversidade, aliás, inclusão e diversidade, né? Que não há diversidade se não houver inclusão, né? Se as pessoas não conseguirem se colocar no lugar dos outros, né? E isso passa pelo autoconhecimento. Mas agora não tenho o que falar, porque não sou eu que estou falando, mais, né? São vocês. Muito não, bem. Mas eu acho que o teu ponto, assim, e tem que amplificar isso, né? Porque uma coisa são as pessoas que trabalham perto. O Einstein fica muito próximo da favela de Paraisópolis, né? E a gente sabe que existe uma crise, né? A gente sabe que as desigualdades foram agudizadas por esse processo, né? A gente sabe que existe um fosso digital, por exemplo, né? Por exemplo, nós durante 4 meses, a gente deu 10.000 cestas básicas lá para Paraisópolis, né? E nós decidimos, nesse contexto, fazer uma unidade de ensino técnico dentro de Paraisópolis, né? Isto assim, são reflexões de que não adianta a gente esperar que o poder público, que quem quer que seja, né, vá resolver essas questões, né? Quer dizer, eu pago impostos, eu pago o que quer que seja, e alguém vem aqui e resolve o problema para mim, né? Se você está naquela comunidade, identifique-se com os problemas dela, né? Contribua para as soluções, né? Não seja parte do problema. Seja parte da solução, né? Muito bem.
Muito bem. Eu, agora, falando ainda dessa nova modalidade, né, que nós vamos entrar agora, algumas pessoas em home office, outras, ou pelo menos aqueles que podem, né? Eu li recentemente um artigo no Valor do Capelli, é um professor de Wharton, e ele, no final, resumidamente, ele diz o seguinte, que as pessoas que não tiverem nas organizações, elas não vão progredir nas suas carreiras. Sinteticamente, né, sintetizando o que ele falou, mais ou menos isso. Eu queria ouvir de vocês isso, né? E como é que, logicamente, nem Betina, nem Henrique, nas suas organizações, vão poder ter todo mundo em home office, porque tem fábrica, tem hospital, evidentemente. Mas, de uma maneira geral, tem uma população que pode ter essa flexibilidade. Então, eu queria ouvir de vocês a respeito desta colocação do Capelli. Eu acho que está muito conectada à cultura de cada organização. Aqui a gente tem 3 personas, como você falou, né? A persona do pessoal que está no campo, né? Que está nas lojas, o pessoal que está nas fábricas e o administrativo. Para os administrativos, a gente já declarou que vai ter um ambiente híbrido. Não tem um mínimo de ir para o escritório, não tem o máximo, a gente confia nas nossas pessoas e elas vão determinar isso. Os escritórios vão ser ambientes para conexão, criação, colaboração, celebração. E a pessoa vai definir se vai estar lá. Se você está dentro de uma cultura entre que os líderes estão lá e você entende que você precisa ver o que a pessoa está produzindo, certamente essas pessoas vão precisar, né, passar por isso para ser reconhecidas. Agora, se você está numa cultura que você, né, contrata pelo resultado, você não precisa para estar ali para estar vendo, ou existir um jogo de politicagem, coisas assim, acho que não é necessário. Então, acho que isso vai depender muito da cultura de cada organização. Eu, particularmente, acredito que isso não precisa estar lá, ser visto. Eu acredito que o modelo híbrido, obviamente, é esse equilíbrio. Você precisa gerar essa conexão das pessoas para gerar o vínculo, para fazer o desenvolvimento correto, para ter aquelas conversas olho no olho que são tão importantes. Então, não é 8 e 80, eu acredito no 40, que vai ser o híbrido aí e que vai permitir essa diversidade e inclusão que você estava falando, né? Hoje, por exemplo, a gente conseguiu expandir muito mais o acesso a recrutamento. A gente ficava muito mais limitado nas praças onde a gente está. A gente está conseguindo incluir agora o Brasil inteiro por conta disso e melhorando a qualidade, trazendo mais diversidade em todos os diferentes grupos de afinidade. Eu vejo esse trabalho híbrido com tantos ganhos. Vai permitir inovação, vai permitir flexibilidade, vai permitir que aquela mulher que teve filho recente possa estar mais com aquele filho, ou com aquela pessoa que mora mais distante e prefere ter uma qualidade de vida, está feliz, está no seu melhor e está lá. Então, eu discordo, Irene, porque eu vejo que depende da cultura que você está criando na sua organização. E eu concordo com você. E também discordo do Capelli. Bom, Henrique, querido. Eu sei, eu não sou tão radical quanto a Betina, e não quero parecer conservador, né? Como 90% da nossa organização continuou trabalhando normalmente, né? E havia até um imperativo das lideranças não se afastarem deles, né? Porque pareceria que nós estávamos deixando, né? Abandonando e nos preservar em casa e nos colocando protegidos, né? E a gente teve uma fase, cerca de 2 ou 3 semanas, que a gente fez isso, né? Rapidamente ficou claro que era incongruente, né? O pessoal lá trabalhando e você e a liderança. Mas, assim, o que a Betina disse é que depende da cultura e das circunstâncias de cada organização, né? Então, eu acho que tem vantagens no home office de conferir flexibilidade para vários grupos, né? Tem grupos que têm necessidade de trabalhar de casa, né? Até questões que a gente já viu, tecnologia de informação, cientistas de dados podem trabalhar de casa, call center pode trabalhar de casa, né? Tem pessoas que, por circunstâncias pessoais, devem trabalhar de casa, que são as mães que estão cuidando dos seus filhos, né? Então, assim,
eu acho muito difícil fazer uma regra, né? Eu acho que a organização tem que aceitar que as pessoas vão se adaptar à forma como for mais conveniente para elas trabalharem, mas continuo reconhecendo de que o convívio das pessoas num espaço físico tem vantagens de socialização e aculturação na organização, né? Mas você falou uma coisa importante e demonstra empatia, é que depende da cultura da organização e até do negócio, né? Sim. Então, no momento em que você diz, pô, a minha população está na linha de frente, trabalhando com as pessoas doentes, e as pessoas estão fazendo home office, não é justo com quem está, quer dizer, é uma cultura diferente, e é por isso que a gente gosta muito de trazer aqui segmentos completamente diferentes e que, ao longo desses períodos, trilharam caminhos, algumas vezes muito semelhantes e algumas vezes distintos, porque são culturas distintas. Então, é isso aí. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Eu disse para vocês que passa rápido e passa mesmo. Então, muito rápida, né? Nossa. Muito rápido. Eu queria que vocês, esses minutos finais, cada um se despedisse aqui da plateia. Um prazer, né, estar aqui, bater papo. Acho que vai ser vamos aprender todos. Eu acredito muito que a gente, de novo, vai ter que ter um pouco que o Henrique e eu falamos ali no começo. Não adianta fazer um super mega plano futuro, porque eu acho que ano que vem vai ser um outro ano de paciência, resiliência e flexibilidade, de uma forma distinta, né? Mas que vai exigir o melhor de nós brasileiros, que é essa resiliência, essa paixão e essa flexibilidade, porque acredito que o contexto externo vai seguir desafiador. Então, essa retomada, a gente vai ter que usar, acho que muitas dessas soft skills que usamos para o Covid, mas de uma maneira diferente. Então, muito obrigada, que eu acho que é um tema central e super relevante para o momento que a gente vai em breve, já está vivendo, né? E vai seguir vivendo. Obrigada. Henrique. Irene, obrigado pelo convite. Eu acho que nós estamos num processo de transformação do tecido socioeconômico do nosso planeta. Eu acho que a gente tem preocupações importantes ligadas à sustentabilidade, às desigualdades e à necessidade de equidade, né? Eu acho que a gente está passando por um processo de mudança relevante, né, nesse sentido, né? E todas as grandes organizações de 50 anos atrás praticamente desapareceram, né? Se não desapareceram, estarão próximas da extinção, né? A gente, quem lembra o poder que era a IBM, né? Você lembra a IBM, quão poderosa ela era, né? E certamente atropelada pelo tempo, né? Pela história, né? Da forma como o mundo se desenvolveu, né? Então, assim, acho que vamos experimentar grandes mudanças e grandes transformações pela frente, né? Acho que ainda tem coisa mais surpreendente para mudar a nossa vida, né? Essas tecnologias todas de 5G, computação quântica, inteligência artificial, robótica, estão à nossa volta, né? De uma forma que é até preocupante. A gente tem que entender efetivamente qual é o impacto disso em termos de empregabilidade, da forma como a sociedade se estrutura, né? Então, assim, acho que é um mundo muito desafiante, né? E, por isso, divertido também, né? Para quem gosta de emoções, né? E acho que é isso. A gente tem que estar preocupado com a transformação e com paixão o tempo todo. É isso mesmo. Na verdade, eu deixo como palavras finais, já está quase na hora, porque a gente tem que terminar às 8, porque a plataforma cai, essa sensação de que sem paixão não há solução. E para a gente ser apaixonado e a gente poder definir aquilo que realmente brilha os olhos, a gente tem que contar com essa nossa sabedoria interna. Então, eu deixo para vocês, eu sou uma adepta desse processo de conhecimento, né, de autoconhecimento, que leva você em contato com você mesmo, e com isso você descobrir essas paixões e descobrir a vida e olhar a vida de uma outra forma. Um beijo a todos, foi muito bom estar com vocês, e a gente se vê no dia 1º, no próximo ICO Series. Henrique, Betina, muito obrigada pela generosidade de vocês, tá bom? Imagina, obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau.
Vambora. Tchau.